Então, gente, boa noite. Um monte de história linda, né? Já dá aquele... Meu Deus, como é que vou manter essa hype lá em cima, assim? Chegar fazendo malabarismo com fogo aqui para a galera ficar animada. Mas, bom, vamos lá. Como foi apresentado, esse sou eu, nas duas fotos aí. Quis trazer uma da infância, que parece que eu estou com um bumbum empinado, mas é só a roupa mesmo, que está um pouquinho de lado, assim. Minha mãe está até aqui, ela sabe disso. E ali sou eu durante uma viagem, só para mostrar um processo de transição, né? 2 etapas da minha vida, que muita coisa aconteceu desde então. Aqui é um resumo, tudo que eu já fiz, desde publicidade, escrita, pesquisa e também me arriscar um pouco na gastronomia. Mas, além de tudo isso, eu sou um entusiasta, me considero, pelo menos, um entusiasta da história. Eu adoro aprender sobre história, porque eu acho que isso é uma forma da gente se ligar à nossa ancestralidade. Isso vale para todo mundo, para todas as culturas, né? E desde pequeno mesmo, eu sempre gostei de pesquisar, de ler, de aprender. E falando sobre pequeno, essa ideia que eu tive, assim, ela teve um início, que foi uma sementinha que foi plantada lá nos anos 90, quando eu ainda era criança. E, como toda criança nos anos 90, aquele momento que você está indo para a 6ª série, para a 7ª série, a gente vai aprendendo coisas novas, e essas coisas novas elas vão mexendo com a gente. E a gente tem um mix de emoções. E esse mix de emoção está entre fazer amizades e conhecer pessoas, né, e aprender. E, como toda boa criança também, nessa época da escola, em correr e chegar em casa a tempo de assistir Dragon Ball Z, que era uma preocupação, tenho certeza que muita gente se identifica com isso. Só que, além disso, nessa mesma época que eu tive contato com alguns livros de história, né, assim, mais adultos, foi a primeira vez que eu vi uma representação de uma pessoa negra na história, né, num livro de história, que foi essa imagem, que é uma ilustração do Jean-Baptiste Debé, que ele foi convidado pela família real para fazer uns registros aqui no Brasil, e ele retratou isso muito bem. Essa imagem, que é o castigo, ela retrata uma coisa que foi muito comum durante muito tempo no Brasil, séculos no Brasil. E eu lembro quando eu vi essa imagem a primeira vez, até hoje, porque isso me marcou muito. Eu pensei, caramba, além da dor, além da humilhação de tudo isso que essa pessoa, que esse escravizado estava passando, eu tive uma confusão mental. Assim. Eu fiquei, nossa, por que isso está me impactando tanto? Assim? E não melhorava no passar das páginas. As imagens continuavam seguindo esse padrão, essa é do mesmo artista, que é a aplicação de castigo no açoite, que representava muito bem, eu imagino que fosse até pior naquela época, com menos cores e mais dor. Isso mexeu muito comigo naquela época, em que eu era criança, tanto que essas imagens me marcaram. Mas eu segui em frente, como... Estava ali no começo da minha vida, seguindo com tudo, era uma criança nos anos 90, tinha muita coisa para ver, muita coisa para chamar minha atenção, e muita coisa para me preocupar também, tipo uma faca dentro do Fofão, o disco da Xuxa, e o filme do Faustão com o Sérgio Malandro, que é aterrorizante até hoje. Mas, mesmo com tudo isso, aquelas imagens nunca saíram da minha mente, até porque outras vieram. E essas outras imagens, elas sempre retratavam o negro na história do Brasil, na condição de escravo, na condição de humilhação, na condição de, enfim, degradante. E isso mexeu muito comigo. Eu pensei, gente, mas será que é isso? Será que é assim que a gente é representado? E, enquanto eu crescia, as coisas iam ficando mais evidentes. Assim. Eu sempre fui muito consciente, eu tenho uma família maravilhosa que sempre teve uma consciência racial muito grande. E as coisas iam ficando mais evidentes, como o racismo mesmo, as situações de racismo que eu mesmo passei, desde agressão policial, agressão de segurança, esse tipo de coisa. E a gente vai crescendo e tentando se fortalecer com isso, porque a gente tem que continuar seguindo em frente, e a gente sabe que são partes da vida. E são partes que eu consegui enfrentar com mais força, porque eu sempre me considerei uma pessoa privilegiada. Mas não esse tipo de privilégio, que meu pai não é dono de empresa e tudo mais, essas coisas, nada contra quem é, jamais. Mas é porque eu tinha e sempre tive isso aqui. Isso aqui é uma coisa que a Lia disse, e é a mais pura verdade, que eu acho que uma das formas da gente se encontrar são as nossas raízes, são a nossa família. E a nossa família é o nosso alicerce para tudo. E eles sempre tinham
como eu falei, uma consciência muito grande. Eles sabiam da importância da educação, que foi um diferencial na minha vida, e soube trabalhar a autoestima, né? O reconhecimento, o amor próprio. Isso fez uma diferença muito grande. Mas, ainda assim, eu sentia falta de referências externas, porque dentro de casa é fácil, é tudo muito lindo, é tudo muito amor. Mas faltava alguma coisa. Que foi quando, no ano de 2014, quando aconteceu a Copa no Brasil, eu recebi um chamado, que não foi o 7-1, né? A gente já sofreu bastante com aquilo, mas que foi esse aqui. No primeiro jogo do Brasil, o Marcelo, que é um jogador de alto nível, aí, ele fez o primeiro gol contra da Copa. Aliás, o primeiro gol da Copa que foi contra. Né? Isso acontece, não deve, né? Porque todo mundo ganha muito bem lá, tem que jogar bem, obrigado. Mas acontece. E a reação das pessoas foi das piores, foi bem o pior lado do ser humano. E as ofensas, inclusive a expressão "tinha que ser preto", ela entrou no Trend Topics do Twitter, e isso é só uma das representações, é claro. Isso mexeu muito comigo, eu fiquei tipo, velho, o que está acontecendo? Assim, tipo, eu sei, obviamente, eu sempre vivi o racismo, mas as pessoas estão descontroladas, né? São bem descontroladas mesmo. Isso ainda nem era porque era 2018 ainda. Mas a gente não tem só esse exemplo, né? A gente tem vários outros exemplos que a gente vê na mídia, que a gente escuta as pessoas falarem de discriminação racial, de destruição da imagem do povo preto e de casos de racismo. Aí eu pensei, bom, eu gosto muito de pesquisar, gosto de algumas referências também. Agora estou preocupado com o tempo também, li aqui, então, meu Deus do céu. Eu gosto muito de pesquisar, eu gosto de buscar umas referências para mim, mas o que eu posso fazer com isso? E, principalmente, eu tinha um questionamento, que eu não posso ser a única pessoa, eu não devo ser a única pessoa que sente esse vazio, que sente a falta dessa representatividade, de demonstrar o poder das pessoas pretas. Foi aí que, junto com esse estalo do Marcelo, eu pensei numa coisa. Eu falei, velho, beleza, tinha que ser preto, mas por que tinha que ser preto, voltado só para uma coisa ruim? Por que a gente não pode transformar essa expressão? Aí um cantor que eu gosto muito, o Emicida, ele tem uma música que chama Beira de Piscina. E nessa música ele fala, vou devolver orgulho para o gueto, e dá outro sentido para a frase "tinha que ser preto". Aí eu falei, pô, tá aí, vou dar um novo sentido para a frase "tinha que ser preto". E depois disso eu fui pesquisar na base. Eu fui, beleza, vou começar lá do passado, lá dos primeiros pretos. E, tipo, quem são esses primeiros pretos? Por exemplo, Luiz Gama, que é o patrono da abolição do Brasil, que é desconhecido em muitos livros de história ainda, que ele libertou mais de 500 escravos por vias legais. Da Antonieta de Barros, que foi a primeira deputada federal negra e a primeira deputada mulher de Santa Catarina. Do Neymar da Silva, que é o primeiro bicampeão olímpico brasileiro, inclusive ele é o criador da volta olímpica, que é feita por atletas do mundo inteiro. E a Maria Firmina dos Reis, que é a primeira romancista brasileira e a primeira romancista abolicionista brasileira. Quando eu fui fazendo essas pesquisas, eu falei, gente, tem muito mais coisa aqui, tem muito mais ouro para vir à tona. Então, eu resolvi arregaçar as mangas de vez e criar o Tinha que Ser Preto, que é um projeto afrofuturista, em que eu resgato a nossa ancestralidade e eu conto histórias de personalidades negras brasileiras que são desconhecidas no livro de história. E, quando eu criei isso, começou com o Tumblr, depois eu fui para o Facebook, e depois, agora, por último, nesse ano, eu criei o Instagram. E a reação foi muito boa, isso me deixou, assim, confirmou o que eu pensava, que eu não podia ser o único. No Facebook, hoje nós somos mais de 35 mil pessoas que interagem, que comentam, que recomendam algumas personalidades. E no Instagram nós somos mais de 12 mil. E são pessoas que manifestam a necessidade que elas tinham também dessa representatividade. Que elas falam o quanto que elas começam a se encontrar. Principalmente quando elas descobrem uma personalidade que é da sua cidade e elas nem sabiam. Falam, nossa, Antonieta de Barros, olha, aqui da minha região e tudo mais, que maravilha, Santa Catarina e tudo mais. E com isso vieram outras coisas também. Externamente, fora da internet, alguns convites para eu falar dentro de escolas, participar de eventos no mês de novembro, fora do mês de novembro, para falar um pouco para os alunos, para ir bem na raiz e bem nas crianças, para falar, olha, a representação de vocês no livro de história não é só da escravidão. A escravidão ela aconteceu, ela foi
ela tem que ser abominada, ela é algo horrível, a gente nunca pode esquecer. Mas, ao mesmo tempo, vocês não descendem de escravos, vocês nunca descenderam de escravos. Vocês descendem de pessoas livres que foram escravizadas, mas principalmente de pensadores e pessoas poderosas. E, além desses convites também, o Tinha que Ser Preto ele se tornou um coletivo. Eu tenho irmãos de sangue que participam e irmãos de vida também que colaboram, daqui, da Bahia, de várias regiões diferentes. Inclusive, nesse ano, a gente foi convidado pelo Quem Disse Berenice para fazer a campanha deles do Dia da Consciência Negra, que eles queriam fazer uma coisa representativa. Inclusive, a gente pesquisou antes para saber, bom, beleza, mas vamos ver se você não é só uma marca querendo se aproveitar. Mas não, eles tinham uma preocupação com representatividade e era um canal legal para mostrar algumas histórias. E, para encerrar, que eu já estourei meu tempo também, para fechar com todo mundo aqui, né? Eu vou deixar uma mensagem para vocês, que é o que eu sempre falo nas escolas e é o que eu sempre falo em todo lugar que eu vou, dar algum tipo de palestra, que é conhecimento é poder, e é o maior poder que a gente pode ter. Porque o conhecimento está atrelado à educação, atrelado à cultura, atrelado ao passado e atrelado à história de todos nós. É isso, último recado disfarçado. Muito obrigado a todos e uma boa noite.